Muito bem, pessoal. Cláudia, agora nós vamos para uma parte mais de ação, uma parte mais onde a gente vai começar a olhar os cavalos se mexendo e cavalos trabalhando. E onde efetivamente a gente, após essa introdução toda, vai começar a falar da escala de treinamento, que é o grande objetivo do nosso trabalho aqui. Acho importante a gente definir a escala de treinamento, acho importante a gente botar os conceitos da escala de treinamento de uma maneira rápida e depois nós vamos começar mostrando já os 2 primeiros itens dessa escala. Legal. Vamos definir a escala de Legal. treinamento. Aloysio, eu acho que a escala de treinamento pode ser visualizada como ao mesmo tempo um fio condutor e uma pirâmide. Um fio condutor porque ela é a diretriz, o trilho, o norte, que permeia todo o nosso trabalho com cavalos, já dizendo também que, na verdade, independe de modalidade e raça. Todos esses cavalos, tudo isso que a gente estava falando ao longo da história, todos os cavalos podem se beneficiar disso, não apenas cavalos de adestramento ou modalidade de adestramento, como algumas pessoas pensam. Quer dizer, o primeiro ponto importante, então, a escala de treinamento tem a ver com cavalos trabalhando e não necessariamente com alguma modalidade ou com alguma vertente da equitação. Sim. Porque o grande princípio dela é a biomecânica dos cavalos, ou seja, como eles se mexem em passo, andamento intermediário e galope, que em geral é o trote. Hoje aqui vamos estar focalizando mais na marcha, mas é essencialmente a mesma coisa, porque é o andamento natural dos cavalos. E para isso, e como todo mundo, para que os cavalos se movimentem da melhor maneira possível, eles precisam estar emocionalmente e mentalmente também equilibrados e satisfeitos. Nos cavalos, tal como nas pessoas, o equilíbrio físico e o equilíbrio mental andam de mão em mão. Tá? Então, e ainda mais nos cavalos, um bem-estar físico provoca um bem-estar emocional, que aumenta a disponibilidade para o trabalho físico, e assim nós vamos indo. Legal. Tá? Nós estamos com 3 cavalos na pista, 3 éguas, na verdade, aqui da Maripá, Manga Larga Marchador, e nós temos o Sérgio montado. O Sérgio é na égua a tordilha mais escurinha, montando a Duna. A Duna, ela está vindo para nós agora. Isso. Sofia. Está montando a Amélia, tordilha negra. Muito bem. E nós temos o Celcinho montando... Fiona, eu decorei. Muito bem. Vamos começar a nossa escala. Legal. O que a gente está precisando, então, começando a escala, é do ritmo e da descontração. Isso, legal. Antes, pessoal, eu falei pirâmide. Então, pirâmide, a gente pode imaginar o seguinte também. A base é mais larga e mais importante do que os pontos que vêm depois. Se você não tem uma base bem construída, o ápice não aparece tanto. E a gente chama de fio condutor porque isso vale tanto para a construção do cavalo novo, no começo de carreira, como para a nossa sessão de trabalho. Ou seja, para você percorrer todos os itens da escala de treinamento, pode demorar 2 anos, para você começar a ensinar para o cavalo tudo que está relacionado ou montá-lo de acordo com os requisitos, ele conseguir cumprir com os requisitos da escala, ou pode demorar 1 hora. 1 hora no sentido de que hoje eu peguei meu cavalo maduro, meu cavalo feito, tirei ele da cocheira, fiz um trabalho de 1 hora e desse trabalho de 1 hora segui todos os elementos. Legal. A outra coisa, se eu sou um juiz de adestramento, uma juíza de adestramento e equitação de trabalho, ou simplesmente uma instrutora que trabalha de acordo com esses princípios. Estou avaliando os meus cavalos, os meus cavaleiros de acordo com esses critérios. Uma coisa muito legal, e aí a gente já começa a entrar por que ritmo e descontração são tão importantes. Você nunca pode sacrificar o que vem antes em prol daquilo que vem depois. Vamos então imaginar descontração e ritmo, do que nós vamos falar hoje, e contato, que é o terceiro. Contato é o cavalo andar com a nuca flexionada ou com a cabeça apoiada na embocadura. Que vem num outro... Vem num outro, mas vamos supor alguma pessoa... Num outro episódio aqui. Isso, só para a turma entender. Vamos supor que você está na pilha, o juiz está te olhando, você quer mostrar serviço, você põe o cavalo no contato meio na marra... Mas destrói o resto. Aí não vale, aí a nota cai. Então, o ritmo é o mais importante nessa escala, aí tem várias considerações também, já vamos falar, mas o ritmo é o primeiro, ele é o alfa e o ômega. Se você não tem ritmo, você não tem nada. Ok. E assim vamos Saindo do mundo da competição,
Esquece agora o que a gente falou aqui agora, de um juiz olhando o contato e destrói ritmo e descontração. Qual é a grande importância da escala na vida de um cavalo de sela? Sim, eu acho que o desenvolvimento muscular máximo dele e critérios, por exemplo, simetria. Simetria é uma coisa que as pessoas têm pouco e exige muito dos cavalos. Por exemplo, todos nós imaginamos que o cavalo galope tão bem no pé esquerdo quanto no pé direito. Que como eu cobrar de você escrever tão bem com a esquerda como a direita. Você desenvolve tempo para desenvolver. No entanto, na maior parte das atividades a cavalo é essencial. Legal. Mesmo que seja na cavalgada. Porque se você tem um cavalo, por exemplo, que galopa bem nos dois pés, ele vai mais longe com menos fadiga. Legal. Última pergunta antes de entrarmos na escala propriamente dita. O cavalo marchador versus o cavalo de trote. Sim. Se adequa aos dois? Na minha opinião, sim. Também porque é um marchador, mas ele nasceu daquele jeito. Claro. É a biomecânica natural dele. Exatamente. Né? Então, o que vai acontecer, a gente tem que fazer algumas adaptações. E a principal, para mim, é a questão da impulsão. Impulsão, claro, significando os 4 pés fora do chão, porque os cavalos não marchadores têm os 4 pés fora do chão no trote e no galope. O cavalo marchador vai ter os 4 pés fora do chão só no galope. Então essa é uma adaptação, mas, claro, de resto os critérios... Não restringe ela sim, de ser aplicada. Exatamente. A gente está olhando esses dois aqui, o Celcinho com o Sérgio. Tá. E hoje o nosso tema é ritmo e descontração. E eu acredito que sejam bons modelos aí agora, olha lá, principalmente de descontração e ritmo também, por que não? Sim. E vamos comentar esses dois cavaleiros? Deixa eu falar rapidinho do ritmo, porque claro, daí... vamos definir e vamos falando. Daí vamos convidar o nosso pessoal aí que está assistindo, não precisa olhar muito para nós, fica olhando para as éguas e principalmente para as pernas das éguas e tentando observar as variações naturais a cada instante. Quem está com ritmo melhor, quem está com ritmo pior a cada instante, quem saiu do ritmo... Nós pedimos cavalos mais jovens, a Luísa, porque é mais fácil mostrar as variações, as diferenças. Exatamente. Vamos falar do ritmo primeiro, daí podemos inverter. Vamos falar do ritmo. Legal. Ritmo, pessoal, é cada um dos andamentos estar no seu ritmo, na sua cadência natural. Vamos falar do passo agora, para não ficar confuso demais, informação demais. O passo é um andamento de 4 tempos. Talvez depois vocês consigam colocar o negócio aqui um pouco em câmera lenta, né? Para observar que esses 4 tempos são laterais, no sentido que o cavalo anda direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, ou inverso, claro, dependendo de onde você começar. Claro. Então seria 1 e 2 e 3 e 4, e 1 e 2 e 3 e 4, 1 e 2 e 3 e 4. Então o ritmo vem muito da música, porque é uma coisa que você pode perceber de ouvido. Claro. A clareza do ritmo se perde um pouquinho. Vou olhar lá para as duas éguas do Celcinho e do Sérgio. Eu gosto muito dessa constância e dessa fluidez, sempre ritmada, sempre no mesmo ritmo. E eu já quase que me forço a entrar na descontração, mas claro, ainda vamos segurar. Mas vejam que as passadas são simétricas, igualadas e ritmadas. É como você falou, como música. É bem nítido que as éguas estão dentro de um ritmo e de uma cadência, quer dizer, nessa manutenção desse ritmo. Né? E isso provoca um pouco da descontração. Legal. E aí você começa a ter essa coisa um ajudando o outro, né? Uma coisa legal para todo mundo ficar menos frustrado é lembrar que essa coisa da música vem também... A música, na verdade, não é linear. Você, por exemplo, toca um acorde, você toca várias notas de uma vez. A linguagem falada não é assim. Eu só posso falar uma palavra de cada vez, eu não posso empilhar minhas palavras. Isso é uma frustração constante dos instrutores de equitação e acontece aqui também. Na verdade, a gente tem que falar primeiro de ritmo e depois de descontração, porque a gente fala assim, mas na prática, não só esses dois elementos agem em conjunto o tempo todo. Como se embaralham às vezes. Sim, mas também, e depois os 6 vão agir ao mesmo tempo. É só uma questão de foco. Sim, claro. Qual é o foco preponderante? No momento que o ritmo está fluindo bem naturalmente, você pode se focar na descontração.
Se a descontração está indo bem, você foca no contato, assim vai. Mas se você perde uma coisa, você tem o foco muda. Essa que é a finesse. Claro. O feeling da equitação. Você avança em um, mas perde o outro, aí você não soma em nada no final. Mas, na verdade, esses dois primeiros sempre se entremeiam. A gente costuma mesmo pensar neles conjuntamente, porque o ritmo vem da descontração e a descontração vem do ritmo. E falar quem vem primeiro é um pouco como ovo e galinha. É quase impossível. Exatamente, Olhando agora para o lado do cavaleiro, nós estamos vendo os 3 cavaleiros ali numa quietude na sela, no meu ponto de vista bem interessante. A égua da Sofia um pouco mais quente, um pouco mais, né, de uma energia um pouco mais alta, e a dos meninos já um pouco mais tranquilas, mas os 3 cavaleiros, tanto a Sofia como os meninos, estão muito quietos na cela, com o quadril sendo o ponto do eixo central, né, para que até para ajudar nesse ritmo, para potencializar essa questão do ritmo. Você é o ponto de paz para o cavalo. O seu assento, que na verdade é o seu equilíbrio, assento não é nádegas, não é glúteo, é todo o seu core. Exato. É todo o seu meio do corpo e como você diz para o cavalo, não, eu estou aqui com você. Repare como os meninos estão quietos na cela, com as mãos quietas. Paradinhos. Então o equilíbrio deles não é pelas mãos, o que fatalmente atrapalharia muito o ritmo. Né? Isso também é legal você falar isso no passo, porque tem algumas pessoas que às vezes acham o passo sem graça. Alguns vão dizer, não, mas eu quero marchar, mas eu quero galopar. Porque é fato que como o deslocamento do centro de gravidade no passo é muito menor, muito mais calmo, o passo é um andamento sem impulsão. Impulsão para nós significa que os 4 pés não saem do chão, não tem impacto. Então é mais natural e mais fácil para o cavaleiro aprender e manter essa postura correta da imobilidade de acompanhar o cavalo com suavidade. Mas, portanto, é no passo que você aprende isso. Então, é importante você se dar o tempo de montar a passo para você se focar no seu assento, não sair logo marchando, trotando, galopando por aí. E eu reparo um certo desprezo pelo passo, sendo o passo na cabeça de algumas pessoas só o veículo para trotar ou para marchar, só que dar uma aquecidinha ou resfriar. E na verdade isso é uma ginástica grande que está acontecendo aqui agora. Tanto que a égua da Sofia está com um pouco de dificuldade. Ela só tem 3 anos, tá, pessoal? É uma novinha. A gente pediu para ela vir para ilustrar essas... Eu vou falar uma coisinha aqui bem rapidinho. Vamos ensinar o V pro pessoal, Aloysio? Vamos lá, dá para ver bem na égua do Celcinho. Exatamente. Existe uma coisa chamada o V. O V se faz de um lado, ou do esquerdo ou do direito, naquele breve instante em que o pé já chegou e a mão ainda não saiu. A mão ainda está para trás e o pé já foi para frente. Quem nunca pensou nisso, olha a égua mais clara, a égua do Celcinho, a Fiona. Vocês vão ver que a cada passo ela tem um V bem caracterizado. A do Sérgio também tem, talvez um pouco mais curto no tempo, né? E a da Sofia ainda não chegou no V, ela tá com tanta pressa que ela tá tirando a mão junto com o pé. Tipo, o pé chegou, a mão já sai. O pé chegou, a mão já sai. Isso numa reprise, a gente dá, como juiz, a gente falaria, por exemplo, passo corrido. Alguns poderiam falar também tendência andadura, porque isso é quando os dois começam a se mexer lateralmente. E o bacana da gente olhar essa potra da Sofia é que o exercício para que ela chegue como está a égua do Celcinho é o passo. É mais passo. É o próprio passo. É mais passo. Às vezes em estrada, às vezes em pista. Mais figuras, talvez. Às vezes algumas figuras, mas eu digo assim, nada que possa subir um pouquinho mais a energia dela. Ao contrário. Exatamente. Alguma e aí coisa entra a que possa entrar descontração. Sem descontração você não tem ritmo. Exatamente. E agora que vocês também estão olhando isso como nós, a Sofia, lógico, sabe tudo isso tão bem como nós. Claro. Então, ela vamos ver se daqui a pouco a potra chega. Né? Se não for hoje, é amanhã ou depois, o mês que vem, não é importante. Mas é legal você ter isso no norte para saber que chega. Exatamente. Né? Exatamente.